Obrigado pela presença de vocês. Hoje eu vim trajado aí como se eu estivesse no escritório, até para estimular vocês. Geralmente esses eventos você coloca roupa social, terno, gravata, e eu fiz uma proposta diferente. Essa proposta é para estimular que vocês façam perguntas. Eu vou abrir para cada tema, para que vocês participem e eu consiga tirar daqui como se fosse vocês numa empresa de comércio exterior contratada por vocês. Então, hoje, as principais dúvidas sobre mercado, logística e a parte de governo, que são os tributos, vocês podem fazer essas perguntas em cada etapa dessa apresentação, que eu vou ficar bastante feliz, contente com a minha vinda e que vocês não saiam aqui com dúvidas nenhuma. Bom, eu sou Hélio Barbosa, tenho 22 anos de mercado internacional, comecei no Porto de Santos. Minha família veio para Mato Grosso em 1963, parte de pai. A gente tinha questões de fazendas e, por uma fatalidade do meu pai nas estradas aqui, que antigamente eram um pouco mais violentas, eu acabei indo para Santos, onde eu fui para a família da minha mãe. Então eu tive uma conexão muito grande com a parte do meu pai, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e a parte portuária, onde Santos respira porto 90% da cidade. Então, ou você trabalha com quem trabalha no porto, ou você tem uma atividade no porto. É impressionante a economia de Santos nesse sentido. E na parte acadêmica também, nas escolas e tudo mais. Então, em 88 eu fui para Santos. Em 94 eu fiz minha primeira exportação, que eu gravava com comerciais de televisão, e aí exportava comerciais para a Colômbia, que foi o caso. Em 2004 eu comecei numa comissária de despacho, que é onde eu começo a minha trajetória de comércio exterior. Trabalhei aqui no Mato Grosso numa indústria de couro e frigorífico, na prática. Então eu saí do Porto de Santos, onde a gente recebe diversos tipos de operações, e eu fui trabalhar dentro de uma indústria onde eu tive a visão da prática, quais são os grandes problemas de uma empresa que precisa exportar produtos ou importar, que era o caso dos insumos. Em 2009 eu fui para o Porto Seco como gerente. Existe uma aduana no estado do Mato Grosso, para quem não sabe ainda, que é uma aduana onde os benefícios fiscais para revenda, ela precisa ser nacionalizada lá para você ter o diferimento do ICMS. Então eu fui convidado pelo Francisco Chico para ser o gerente do Porto Seco. Por ali eu recebia muitos empresários e falava sobre o tema de importação e exportação. E em 2011 nós montamos a empresa Chanceler Mercado Internacional, na cidade de Cuiabá. Então esse CNPJ é do Mato Grosso. Em 2018, então, a gente teve um crescimento vultuoso no Brasil, e aí eu tive que voltar para Santos para fazer as minhas viagens para cada unidade federativa e estimular essas operações de comércio exterior. Mas a nossa base, para vocês saberem, fica em Cuiabá. Sejam bem-vindos todos, caso queiram, passem por lá, para nos visitar, que a nossa sede é uma sede grandiosa. Pessoal, é o seguinte, comércio exterior, qualquer assunto do comércio exterior passa por 3 grupos. São esses 3 aqui. Mercado, governo e logística. Qualquer assunto. Ah, mas eu quero saber se o frete, logística. Eu quero saber se o tributo, governo. Eu quero saber se o cara me dá prazo, mercado. Se ele é de confiança, mercado. Então, qualquer assunto do comércio exterior está na esfera desses 3 agrupamentos aqui. E nesses 3 agrupamentos que eu vou abrir para vocês, para a gente separá-los e vocês façam, assim que eu termino essa etapa, vocês podem levantar a mão, fazer perguntas e a gente bater um papo. Parte de mercado, que eu costumo dizer. Ah, mas eu fui na feira de Dubai, fui na feira de Cantão e eu conversei com um chinês, eu adorei o produto, ele adorou o meu. Podemos fazer? Você está na primeira fase, que é a fase mais fácil, que é a fase dos desejos. Você quer um produto, ele quer um produto, os 2 acreditam que possam fazer, mas ainda não passaram por os outros 2. Parte de governo são as regras. Eu posso trazer fertilizante da China? Posso, mas vocês estavam sabendo agora há pouco que o governo chinês bloqueou as exportações de fertilizante? Então, às vezes eu acho que eu posso, mas o governo pode entrar nesse assunto e falar assim, agora não, acabou. Isso aconteceu com a Argentina tempos atrás. O governo, não esse, falou, olha, esses produtos eu não quero que você exporte, porque senão vai aumentar a inflação aqui. Então a gente tem a sensação de que na parte do comércio, na parte de mercado, a gente, nossa, foi muito bom. Eu fui até Córdoba, fui até não sei aonde e adorei.
eu tenho o produto, ele quer, mas a gente tem que passar pelo crivo mais rigoroso, que é a parte dos governos envolvidos, tanto exportador como importador. Por exemplo, o que a gente estava conversando agora, gergelim, eu posso mandar gergelim para a China? Não. Eu tenho que ter um aval da China. Eu tenho que ter um cadastro no GACC, que é a parte do governo deles, tanto do beneficiador como da exportadora. Então, mas eu fui na feira, ótimo, mas eu tenho que ter critérios de governo. E a parte da logística é momento. A logística, para vocês terem uma ideia, um frete internacional, que é uma commodity quase, de um container da China para Santos, ele estava em torno de $1.200, hoje está em torno de $8.000. Então é momento. Qual que é o momento? Por causa da guerra, e aí deu um problema na parte do frete. Mas isso daí é uma coisa que o mundo inteiro está entrando nessa oscilação. Então a logística, ora ela está ótima, ora ela está um pouco mais cara, mas isso você vai ter que temperar no momento que você está fazendo essa operação. A parte de mercado, conhecimento pleno do produto. Gente, é engraçado, mas enquanto a gente está lá no escritório, muitos empresários pedem para a gente fazer uma prospecção, tanto para vender como para comprar, mas ele próprio não discrimina, não coloca toda a descrição da mercadoria para a gente flertar com o mercado internacional. Isso não é legal. Então, quando você domina completamente o seu produto, você ganha duas coisas ali, respeito e autoridade. Na parte de respeito, pode ser que a empresa que está lá do outro lado fala assim, olha, você me desculpa, mas não é assim que negocia. Então você vai depender da índole dele. Ou ele pode não te dar atenção, ou ele pode passar a perna em você, percebendo que você não tem autoridade sobre o assunto. Então, quando você vai para o mercado internacional, parece besteira que eu estou falando agora, mas acontece muito das empresas chegarem no nosso escritório e não ter o conhecimento pleno do produto, tanto para comprar como para vender. Por que o teu produto é diferente? Quais são os tipos de embalagem? Como que você quer trazer isso? Qual o tipo de motor? Qual o tipo de espessura? E tudo mais. Levantamento estatístico. Isso aqui é interessante. Para quem está entrando no mercado, tanto exportador como importador, todo mundo tem que saber que o governo federal divulga os fluxos de mercado. E essa divulgação se dá pela NCM, que é aquele código de 8 dígitos que tem na nossa nota fiscal. Então, publicamente, o governo vai falar para a gente quais são os mercados que já existem hoje. Então, se você tem um produto e tem a NCM, tem como você consultar lá no portal do Comex e você vai ver quais são os países que mandam essa NCM para nós. Ou quais são os países que compram esse produto da gente. Isso é público. Se a gente souber usar isso, você não vai entrar no mercado para inovar um novo fluxo de mercado. Você vai entrar onde o fluxo já está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho uma usina aqui, eu estou fazendo açúcar agora. Para onde eu vou mandar? Olha lá a estatística. Vê quais são os principais compradores de açúcar. Pode até ver Mato Grosso especificamente. E na importação também. Eu quero importar ureia, mas eu não sei de onde que está vindo. Olha a estatística. E a estatística vai te dar pelo menos o norte de quais países já estão mandando para o Brasil. Tem aquelas duas situações ali, NCM filiais. Por quê? Algumas NCMs não são específicas, tá? Então elas são muito abrangentes. Então, a depender do seu produto, você tem que olhar como que é a descrição dela, para que você tenha certeza de que você está fazendo um levantamento estatístico do teu produto. E na parte de filiais, outro cuidado é que se você pegar um produto que é uma filial dos Estados Unidos mandando para a Mosaic, está mandando um produto de um país para o outro, não significa que é um mercado aberto. É ela, entre dois CNPJs, que está comercializando isso. Então, tomem cuidado com esses dois pontos quando você fizer um fluxo de operações. Então, deixando claro para vocês, o governo federal divulga quais foram os fluxos que ocorreram nos últimos meses. Então, isso é aberto para todo mundo. A gente usa muito lá dentro no escritório. Demais. Então, isso fica para todos saberem que é disponível. Listagem de praças. Aí você tem, depois que você sabe quais são os países, você começa a falar, olha, quais são as praças que podem consumir o meu produto? Eu estou batendo, não sei se sou eu. Alô, alô? Oi. Ok, listagem de eventos globais. Eu quero fazer exportação de gergelim. Tá bom, tu já sabe quais são os principais eventos globais que tratam do comércio de gergelim? É interessante você saber. E tem. É impressionante como tem eventos internacionais e globais de cada segmento. O meu é de motor, o meu é de trator. Tem.
O meu é de fertilizante? Tem. O meu é de roupa? Tem. O meu é de peças e acessórios para móveis? Tem. Que seja um evento em São Paulo. Ele é global, também internacional. Então você vai até São Paulo, participa de um evento como esse, que lá vai ter diversos estandes da Índia, do Paquistão, da China e etc. Então esteja inserido nos eventos internacionais do teu setor. Que não seja uma viagem internacional, mas que pelo menos uma ida até São Paulo, para que você converse com essas empresas que cada vez mais estão vindo em lote para São Paulo, né? Tem agora algumas feiras que setorizam as empresas nacionais e as empresas internacionais. Seleção das empresas, aí é interessante todo mundo fazer. Poucas pessoas sabem, mas existe também um Serasa internacional, que é o DIB, Dun & Bradstreet. E aí você, dependendo da negociação que você vai fazer, é interessante você também analisar qual que é a negativação dessa empresa, qual que é o rating dela. Então, no mercado internacional, tudo que você tem no mercado doméstico tem correlato no mercado internacional. Eu julgo a dizer que é ainda mais sério e mais organizado. Termo de pagamento, forma de pagamento, Incoterm, para mim é mais organizado o internacional do que o doméstico. E saiba disso, tudo tem o seu correlato. Na parte de seleção das empresas, então você vai selecionando cada empresa que você achou potencial. Que ela pode te fornecer um produto, ou que é um potencial comprador seu. Quanto tempo que ela tem, quais são as filiais pelo mundo, quais são as últimas feiras que ela participou, e assim vai. Se você não quiser fazer isso, contrate uma empresa para fazer. Preparação e abordagem, material de texto. Isso aqui foi o que eu falei. Então, por exemplo, eu quero vender o meu produto que está aqui no Mato Grosso para uma empresa que está em qualquer lugar. Se tu não souber fazer uma bela de uma apresentação, você vai cair em duas possibilidades. Ou ele vai te enrolar, ou ele não vai te atender bem. A mesma coisa para comprar. Eu quero comprar uma máquina. Se você não especificar como que é essa máquina, ele pode te entender um amador e aí vai depender da atenção dele para você. Então, especifique bem isso quando você for para o mercado internacional. Mas eu só estou mandando e-mail para o cara. Especifique. Se apresente. Fala onde está a sua empresa, quanto tempo você tem de empresa, qual é a aplicação que você vai dar para esse produto. Isso no lado da importação, né? E na exportação, aí que o material tem que ser mais ainda chamativo, porque você está fazendo marketing e divulgando esse produto. Análise de riscos. Análise de risco, gente, a gente usa muito Incoterm aqui, né? A gente fala, vou comprar FOB de São Paulo, que a gente roubou esse termo para o mercado doméstico, mas ele é do mercado global. Você tem as mesmas seguranças no mercado internacional. Há uma regra pela ICC, pela Câmara de Comércio Internacional, aonde é claro qual a responsabilidade do vendedor e do comprador. Estritamente claro. Cada um tem sua responsabilidade. Que a gente usa FOB, CFR, Ex-Work, FCA, esses termos são internacionais. Então, quando você vai comprar um produto da China, de qualquer lugar do país, do mundo, ele vai te falar, eu te vendo isso Ex-Work. Então quer dizer que ele vai te vender posto na fábrica dele. Ele está te dizendo que responsabilidade e risco são seus. Ou ele pode te vender FOB, que ele te dá livre a bordo, no porto dele. Ou CFR, ou CIF, e assim vai. Mas isso é um termo global. Não há discussão sobre isso. Você me falou que me entregaria dessa forma e a responsabilidade minha parte desse Incoterm. Parte de pagamento, mesma coisa. Quem é exportador aqui? Eu vou só fazer uma estatística aqui rapidamente, tá? Só para eu... Quem é que mais pensa em exportação? Levanta a mão, por gentileza. Tá, beleza? Quem pensa mais em importação? Tá, beleza. Ficou um pessoal meio neutro aqui agora. Beleza. Na parte de análise de risco é o seguinte, existe termos de pagamento, tá, gente? Termos de pagamento no mercado internacional é muito usado transferência telegráfica, que é o TT. Transferência telegráfica. Eu sou o vendedor, eu vou te mandar uma mercadoria, só que eu tenho medo de você não me pagar. E eu sei que você tem medo de não receber. Sempre vai ser esse o dilema, no mundo também tem isso. Então quem está vendendo está com medo de não receber o dinheiro e quem está comprando está com medo de não receber a mercadoria. Essa forma TT, que é transferência telegráfica, eu fico com os documentos originais na minha mão, eu vendedor, eu te embarco esse produto ou faço a expedição da fábrica e espero você me pagar o saldo. Então você me dá um adiantamento, faço o teu produto, vendedor. Quando ele estiver pronto, você me paga o saldo, eu vou lá e embarco.
Aí eu estou dividindo essa responsabilidade. Só que quando eu embarcar, eu vou reter o BL na minha mão, que é o conhecimento marítimo. Se eu retenho o BL na minha mão, você não consegue retirar a mercadoria no teu porto. Então você vê que você dividiu essa responsabilidade. Eu fiz a minha parte, mas se tu não completar fazendo a sua de pagar o saldo para mim, eu não te mando o documento original. Ótimo isso, não é? Existem outras formas? Existe. Mas eu estou falando de uma usina de etanol e eu vou gastar 2 milhões de dólares. Aí a gente vai para a carta de crédito, tem outros termos de pagamento. Mas na realidade, da grande maioria das operações, a gente está falando de operação de 500 mil, no máximo, sei lá, 1 milhão de reais, não de dólares. Mas são operações menores. E essas operações, grande parte delas usa esse termo que eu falei para vocês agora. Transferência telegráfica. Eu fico com os documentos originais até você me pagar. Como o trânsito marítimo é longo, Estados Unidos para cá 16 dias, Europa para cá uns 22 dias, Ásia para cá uns 30 dias, dá tempo suficiente de você ir lá no teu banco, fazer o pagamento, eu mando os documentos originais via DHL para você. 2, 3 dias já está lá na tua porta. Então, temos opções, tá? Na parte de mercado. Exemplos práticos. Olha só, esse aqui eu adoro falar porque eu viajo o Brasil inteiro e eu tenho várias empresas que eu aprendo com eles também. A grande vantagem da gente ser essa empresa que atende vários setores é isso daí. E vários estados também. Uma empresa do Pará. Essa empresa do Pará falou assim para mim, eu não pago feira nem a pau. Eu nem vou em feira, é muito oba-oba, muito troca de cartão, bebedeira. Para ele não é bom. Para ele não é bom. O que ele faz? Ele pinça um potencial comprador, paga a passagem do cara ir até o Pará, faz toda uma aproximação, baita de um evento na empresa dele, ganha o cara, mas ele pinça essa pessoa. Ele faz aquela pesquisa de mercado que eu comentei para você antes, para vocês. Ele fez uma estatística, viu qual país que compra, fez uma seletiva de empresas, achou uma empresa, viu que era potencial. Chegou o cara e falou assim, posso te pagar uma passagem para vir para o Brasil e conhecer minha indústria? O cara falou, opa, posso. Aí quando chega na indústria, faz aquele festão, faz ele experimentar de tudo, leva ele nos pontos turísticos do estado. Isso é maravilhoso. Mas é mais uma opção. Eu sei que tem vários eventos de feiras e tudo mais, mas é uma opção. Na parte da importação, aqui eu comentei para vocês, uma empresa de imóveis que não sabia a especificação das chapas de corrediça. Isso daí acontece. Eu quero importar. Tá bom, o que você quer importar? Esse produto aqui, manda uma nota fiscal para a gente. Tá, mas você não quer detalhar isso daí para a gente ir para o mercado com um pouco mais de autoridade? Aí o próprio chinês falou assim, olha, eu não vendo chapa dessa forma. Eu preciso saber quais são isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a gente tem que voltar para o cliente e falar assim, tem como você ser um pouco mais profissional? Porque senão com ele, ou ele vai demorar para responder a gente achando que a gente é mais um que está na internet lá nesses sites B2B, ou ele vai enrolar a gente. Então, pessoal, ratifico, domine o seu produto e saiba detalhar o mais completo possível. Nunca é demais. Essa aqui também é outra muito preocupante. Uma empresa trouxe bobinas, chapas de aço, chegou lá no escritório desesperado. Paguei SGS, eu acho que ele pagou 50 mil reais para a SGS, para qualificar o meu produto. Isso aqui é questão de mercado. A SGS qualificou, gastou horrores, chegou o produto no Brasil, eu paguei os tributos, paguei o Porto de Santos, Santos ou Paranaguá. Quando me liberou a mercadoria, ela tinha muito menos chapa do que eu comprei. Ele foi enrolado. Aí eu perguntei, mas e a SGS? Não, a SGS eu só contratei para ver a qualidade, não a quantidade. Então ele gastou 50 mil reais para a SGS e lá estava escrito, o que você quer que eu veja? Eu quero que você veja a qualidade da chapa. A SGS fez isso e não fez a parte da quantitativa. E aí ele estava desesperado com o diretor querendo contratar advogados na China e tudo mais. Esse é uma coisa que você pode eliminar com uma inspeção. Ainda falando de mercado, senhoras e senhores, eu tenho certeza absoluta, quando vocês estão sentados no escritório de vocês e querem comprar uma máquina do Paraná, vocês vão querer saber quem é essa empresa. E se for relevante essa compra para vocês, vocês pegam um avião e vão até Curitiba, Maringá, Londrina e vai conversar com os caras. É a mesma coisa no mercado internacional. Só que as pessoas acham que é bem diferente. Não é. Tem o correlato. Então, no mercado internacional, você manda uma pessoa... Nós temos esse serviço, né? Mas qualquer outra empresa pode, talvez, oferecer. Isso daqui é uma inspeção na Europa. Europa. Não é muito comum. Só que como é uma indústria de São Paulo de cosméticos,
é muito relevante para ele o investimento. Esse aqui é uma inspeção na China, os dois devem ser China. Aqui deve ser Paleteiras. É uma empresa que só vai importar depois que passa por uma inspeção. O que ganha quando eu inspeciono a fábrica na China? Nesse caso, China. Duas coisas. Uma coisa, eu aviso pro cara, amigão, tu percebeu que eu tô na tua casa a hora que eu quiser, né? Isso daí vai atenuar. Porque, senhoras e senhores, no mercado internacional, uma coisa se chama reputação. Vocês sabem de Sorriso quais são as famílias que têm reputação e qual não tem. Então, se é uma família que tem reputação, um membro dessa família não vai dar calote na cidade porque sabe que a reputação da família vai ser afetada. É a mesma coisa isso daqui. Se eu tenho uma empresa na China e eu tenho uma pessoa que falou comigo, falou que representa essa empresa, eu falei, eu vou lá falar com o dono da empresa ou outras pessoas da empresa e perguntar se essa pessoa representa a empresa mesmo, a China, essa fabricante chinesa. Então, um dos pontos é esse, que eu demonstro para aquela fábrica que eu estou presente na sua praça, na sua cidade. Então, qualquer coisa que tu fizer, tu sabe que facilmente eu bato aqui na tua porta. Segundo ponto, critério. Ele vai perceber que tu é muito criterioso. Nossa, mas o seu pedido era só $50 mil, $60 mil. Eu sei, mas eu sou muito criterioso. Eu queria saber como você estava embalando, como você estava apiando no container, como que você estava usando a empilhadeira, etc. Então demonstre isso para ele. Porque tem clientes nossos que está importando há anos do mesmo fornecedor e fala sempre para a gente, mais uma inspeção. Esse fornecedor eu tenho certeza que ele fica gelado. E fala, cara, com esse aqui, pensa num cara chato. Eu tenho que fazer o negócio aqui perfeito, porque sempre tem um camarada dele aqui querendo inspecionar a carga dele, para ver se está perfeito. Então você leva para ele uma coisa chamada critério. Amigo, você percebeu que o negócio meu é critério. Então isso vai atenuar os teus riscos. Hélio, é uma garantia? Lógico que não é garantia. Isso aqui a gente não vai abrir cada pallet, vai ligar a paleteira, montar ela toda e sair andando. Lógico que não é garantia. Isso daí vai atenuar o seu risco. E demonstra para ele que a reputação dele, a praça dele, a gente está presente lá. Isso acontece na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, tá? Mas é mais forte na China, até porque o movimento de China para o Brasil de produtos acabados aumentou muito, né? Vou abrir para vocês rapidamente perguntas sobre mercado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixo aberto para que vocês possam colaborar e eu responder algumas coisinhas. Alguém? Não? Mercado passou? Ok? Vamos para o próximo. Parte de governo. Pessoal, analisar a classificação fiscal. Parte de governo. Quem manda na operação de comércio exterior é a NCM. Hélio, mas o meu modelo, a cor do meu equipamento, o meu produto, ignora. Não tem como o mundo inteiro comercializar um produto achando que você vai ficar escrevendo para ele um monte de descrição. Não tem como. Para ficar eficiente, o mundo inteiro trata as coisas por números. Ou um HS Code ou NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Aqui no Brasil, nós temos a NCM na nota fiscal, mas quase ninguém nem sabe qual que é e por que ela está lá. Mas no mercado internacional ela é extremamente importante. Por quê? Ela dá para nós todas as regras dos dois governos existentes. Os dois governos que estão participando da operação. Então, se eu pego uma NCM, coloco lá no Porto de Santos, que eu estou exportando uma carga, e aí, vou dar um exemplo para vocês. Exportação de madeira, que a gente tem aqui na região, Sinop, Sorriso. Exportação de madeira tem qual órgão anuente? IBAMA. Eu posso exportar sem IBAMA? Não posso. Como que ele vê isso? No meu código. Porque quando eu estou lá fazendo a documentação da exportação de madeira, tem o código da madeira e a própria Receita Federal, que sempre vai olhar qualquer carga, fala assim, opa, esse aqui tem o meu colega para ver. Tu já falou com eles? Aí eu tenho que falar, sim, já falei, eles já me deram ok, já. Lógico que não é por conversa, né? Tudo por sistema. Na importação, a mesma coisa. Eu estou trazendo um trator, porque eu sou produtor rural, quero trazer um trator. Tá bom, acho que pode trazer. Quais são a regra? IBAMA? Trator IBAMA? Sim, poluentes. Eu tenho que ter LCVM. Ah, mas aí tem outras exceções. Eu estou trazendo um modelo, é só 2 modelos por ano que eu posso trazer, então tem suas regras. Aonde que vai ver isso? NCM?
Eu estou trazendo fertilizante, Ministério da Agricultura. Eu estou trazendo cosmético, Anvisa. Eu estou trazendo arma, e assim vai, aí Exército. Então, você vai ter o seu produto pela NCM, código de 8 dígitos. Se você não souber a tua NCM, o teu processo não começou ainda. Eu estou falando para vocês de exigências, mas em cima das exigências, na importação, nós temos o que? Os impostos. E os impostos recaem sobre o código, não sobre o que você escreveu. É o código, 8 dígitos. Beleza, então saibam. Entrou no comércio exterior, dê importância na NCM. Aqui acontece muito na Chanceler. Hélio, mas eu trabalho há 30 anos, a minha empresa compra esse produto de São Paulo faz 30 anos. Meu amigo, eu tenho certeza que vocês nunca viram essa NCM. Não tá certa, não está coerente. E é porque também os estados não lidam com o seu ICMS diretamente pela NCM, é por grupo de produtos. Então a NCM estava errada até hoje, pode estar errada até hoje. Então é a partir de agora que você vai dar mais atenção para ela. Exigências de governo envolvido, oficiais e não oficiais, que eu comentei com vocês. Acompanhar notícia, isso aqui é muito importante. Então eu estou apontando aqui para os meus dois colegas aqui, porque a gente bateu um papo aqui sobre os produtos. Então acompanhar a notícia é legal, porque é o seguinte, Hélio, eu viajei, eu estou com um negócio muito interessante, vai dar certo isso daí. Só que se você não acompanhar as notícias, você não vai ver que o governo que está envolvido, ele vai ter uma retaliação. Ele vai ter uma nova postura sobre essa operação. Agora, o que está acontecendo com a Venezuela, o que aconteceu com a Bolívia, o que aconteceu com a Argentina. Então, a depender do seu produto, se você realmente está investindo e é um projeto grandioso, fique atento aos governos. O que aconteceu com os Estados Unidos agora? Nossa, eu fui para os Estados Unidos e todo mundo quer meu café. Nossa, eu vou ganhar horrores. Volta, faz a embalagem específica, não acompanha nada, daqui a pouco o governo americano fez aquela sobretaxa de alguns produtos brasileiros. E aí? Então, se você não acompanhar essas medidas, eu falei dos Estados Unidos, mas essa foi popular. Mas eu tenho várias outras que acontecem no paralelo, várias. Então, se o projeto de vocês é um negócio duradouro e é um investimento expressivo, acompanhe a notícia sobre esses dois governos, que algum deles pode ser que faça uma retaliação sobre isso. Buscar representações locais. Gente, existe Apex, SECONS e o Ministério do Relacionamento Exterior. A gente tem, e a gente paga por ser contribuinte, órgãos que ajudam a gente na parte do comércio exterior. Um deles é a Apex. Eu tenho algumas ressalvas. A Apex vai até um certo momento. Então ela é a parte do oba-oba, que eu falo para todo mundo, que é a parte do mercado. Não é uma crítica não, tá? Mas é verdade. A parte do mercado é a parte da oba-oba. Então a Apex ela pode te ajudar a promover o seu produto no exterior. Em alguns casos, você pode conversar com empresas ou setores da Índia aqui no Brasil e perguntar para ele, você tem exportadores de tal produto? É a mesma coisa, ele vai te dar. Então todo mundo aqui tem que ter ciência que cada governo existe um batalhão de escritórios que fica promovendo os produtos daquele governo. É claro que todos eles ficam fazendo isso para exportação. Só que sabendo disso, se eu faço uma análise e o meu produto, eu sei que o grande fornecedor é a China, eu posso muito bem falar com o departamento chinês. E eu posso muito bem ver com eles quais são as listas de empresas que eles podem me indicar. Então, vocês têm que saber disso. Os governos estão aí para trabalhar no mercado internacional também, com a mesma função de promover os seus produtos. Ora, você vai acionar o nosso governo brasileiro quando eu quero exportar, ora, eu posso chegar para o governo que eu quero importar e falar com ele. Falar, amigão, você tem uma lista de fabricantes desse produto? Pode ser que ele te apresente isso. É claro que em alguns casos, gente, isso acaba pegando mais empresas mais expressivas e produtos mais expressivos. Se a gente está falando de produtos de máquinas, China, essas coisas, aí é muito difícil. Porque a China, se você chegar para ele e falar assim, eu quero uma lista de empresas que façam esse produto aqui na China, ele vai estar 800, 900 empresas. Porque eu chamo de mercado aberto, tá? Então, no mercado internacional, existem mercados que são abertos. Um deles é a China. Outros são mais fechados, Europa, Estados Unidos. Beleza, na parte de governo, acompanhar ações sobre o produto, antidumping e ex-tarifário. Pessoal, pneu. Tem algumas linhas de pneu que o Brasil aplicou antidumping. O que é antidumping? Achou que estava entrando muito pneu chinês no mercado brasileiro. Aí as fabricantes brasileiras vai lá, apresentam um relatório para ele
e ele vai lá e publica e fala, a partir de agora, quem trouxer pneu da China vai pagar um antidumping. O que é isso? Quando você importa, existe o valor aduaneiro, que é quanto você pagou pelo produto, mais o frete internacional, valor aduaneiro. Em cima disso, ele vem com os impostos de importação, IPI, PIS e COFINS. Quando você está trazendo muito um produto que o Brasil não está gostando da ideia, alho aconteceu isso, uma porrada, fibra ótica aconteceu isso, a placa solar foi perdendo alguns benefícios também. Então o governo fala assim, não, agora eu vou dar uma sobretaxa. É uma punição para que não venha mais esse produto para cá. Então, em alguns casos, você tem que ficar atento. A gente trouxe muita parte de fibra ótica para cá. Só que foi lá o governo e aplicou um antidumping. Não, fibra ótica a partir de agora vai ter uma taxação a mais se trouxer desse país. E a parte do ex-tarifário é o contrário. O ex-tarifário é quando o governo brasileiro fala o seguinte, não, esse produto me interessa. Então, uma empresa chegou lá e falou, olha, o produto que eu quero trazer, ele não tem similar nacional. Aí o governo brasileiro fala, é verdade? Especifica aí para mim. Aí eu vou lá e especifico para ele. Ele vai lá e manda para a Confederação das Indústrias e fala, alguém se opõe? É verdade que ninguém de vocês está fazendo isso? Dá um tempo, é verdade, ninguém apresentou oposição. Aí vem o governo e publica uma baixa da parte tributária. Então ele estimula que eu traga esse produto porque ele está vendo que ninguém está fabricando no Brasil. Então ele estimula a venda desse produto para cá. Então tem o antidumping, que é quando não quer que traga, e tem o ex-tarifário quando ele quer que traga. Só fazendo uma ressalva do ex-tarifário. Gente, tem geralmente para máquinas, tá? Tem algumas máquinas que algum empresário chegou lá para o governo e falou, olha, não tem esse aqui similar. Só que quando ele faz isso, no momento que o governo aceita, é para todo mundo, tá? Então ele gera um código e qualquer um que fala, não, essa máquina eu também quero. Ele vai lá, usa esse código e todo mundo é contemplado. Então há uma provocação de uma empresa, mas depois a repercussão é geral. Qualquer empresa pode usar esse ex-tarifário, beleza? Então você pode usar isso com alguém que já pediu e já ganhou, ou você pode você mesmo pleitear isso. Só que pelo valor do investimento ele tem que fazer sentido. Porque se você está trazendo só uma máquina, até você entrar com esse processo e você ter uma redução pequena, talvez não valha a pena. Mas agora se for um negócio recorrente, ou que o valor dela é alto, é interessante vocês pensarem nisso. Ações recentes dos Estados Unidos, foi o que eu comentei com vocês. Redução do benefício do ex-tarifário das placas, que eu comentei com vocês. China restringe as exportações de fertilizantes. Então, tudo isso aqui, a parte de governo. É o governo entrando na minha parte de mercado. Quem é que manda? Ele. Acabou. Você pode falar o que quiser. É o governo que vai mandar nisso. Disputas globais e avanço dos semicondutores dos Estados Unidos. Todo mundo acompanhou isso também. Perguntas sobre governo? Eu vou passar uma parte aqui, é o seguinte, eu falei de governo federal, tá? Mas existe o governo estadual, agora eu vou entrar no nosso mundo aqui, Mato Grosso. Alguém me falou? Não, só para você perguntou sobre o governo, eu falei assim, tem como tirar ele agora? Tu sabe que assim, ó, eu vou te falar bem a verdade, eu tô 22 anos no mercado internacional. Sempre que um governo interfere no mercado, o mercado acha uma saída. Isso eu te falo. Sempre que ele interfere, acha uma saída. Vou dar um exemplo para vocês. O Irã tem sanções há anos. Aí o Irã manda a carga para a Turquia exporta. Então, assim, sempre tem uma saída. Mas beleza, eu não estou aqui para falar sobre isso. Vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Eu falei de governo federal. Agora vamos falar de governo estadual, que é governo Mato Grosso. Para os exportadores aqui presentes, eu vou te dizer uma coisa. Exportação, você é o lindo, maravilhoso, é o queridinho da nação. Ninguém vai se opor a nada, o banco vai te amar, o governo vai te amar, todo mundo vai te idolatrar. Nem imposto tem. Agora, para importação, aí é o contrário. É imposto para tudo quanto é lado. E um deles é o ICMS de Mato Grosso. Só que o estado do Mato Grosso ele tem 3 benefícios fiscais para importação. Para o grupo de indústrias e agropecuária, que pode importar qualquer produto e não precisa desembaraçar no Mato Grosso. Chegou em Santos, São Paulo, qualquer lugar. São Paulo que eu falo é aeroporto. E desembaraça e tem o diferimento do ICMS. Tem regras? Tem. A sua empresa tem que estar enquadrada na Cefaz e você tem o diferimento do ICMS. Agro e indústria. Eu estou na CDL, aqui é comércio. Ok. Temos 2 benefícios para comércio. Onde a gente desembaraça no Mato Grosso, então a mercadoria vem marítimo, porto, abre uma DTA, vai até a aduana de Mato Grosso.
Aéreo vai até a aduana de Mato Grosso, que é o aeroporto de Várzea Grande tem aduana. Rodoviário, mesma coisa. Poderam ser Cáceres também. Se for um rodoviário da Bolívia para cá, faz Cáceres. Aí eu tenho diferimento do ICMS e quando eu for revender, o estado de Mato Grosso me cobra a alíquota normal. É o segundo esse. Eu estou falando para comércio. Então eu tenho diferimento do ICMS na entrada. Eu importo a mercadoria e não pago nada para o estado do Mato Grosso. Quando eu for vender, eu vou recolher normal meu ICMS que está na minha empresa. Aí tem o Comex-MT, que é o terceiro, que é o estado do Mato Grosso te dá um benefício se você montar um CNPJ importador, onde 95% das operações tem que ser de importação. Aí você tem o diferimento do ICMS se você trouxer para o Mato Grosso e a redução da alíquota. Aí você vai pagar 10%, ao invés de 17%. Então esse daí é o terceiro benefício. Para uma empresa que quer focar nas importações, esse daí pode ser um canal interessante, mas tem que planilhar isso. Então na parte de governo vocês têm que saber disso. O federal tem um ex-tarifário antidumping, vocês têm que ficar atento, fora a cadeia normal dos tributos, e o estadual, que é o nosso estado do Mato Grosso, tem esses que eu acabei de comentar com vocês. Exportação é uma maravilha, ninguém paga nada pela Lei Candir, e na importação tem esses pontos. Agora vamos para a logística. A logística, pessoal, é uma que você vai ficar olhando o tempo todo. Porque governo e mercado, depois que você acha um comprador e ou um fornecedor, dificilmente você vai ficar mudando para cada pedido. Você quer achar um relacionamento, você gostou do produto, você quer ele como cliente. O governo, por mais que ele seja o criterioso, ele não fica mudando da noite para o dia também. São poucas mudanças que acontecem no mercado internacional. São por grupos e tudo mais, mas a grande maioria das vezes ele está lá inerte. Agora, a logística é o tempo todo. É quase quinzenal. A cada 15 dias você tem que ver se aquela operação está valendo a pena no rodoviário, no marítimo, se realmente essa mercadoria vai chegar no porto, qual é a operação que vai fazer. Então a logística é algo constante para você ficar fazendo esse levantamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguns clientes meus aqui também que a gente já passou essa mensagem. Hoje, para eu tirar um container do Porto de Santos ou Paranaguá e ter o benefício de desembaraçar em Cuiabá, esse transporte se chama DTA, que é Declaração de Trânsito Aduaneiro. Por quê? Porque é uma mercadoria que não foi desembaraçada ainda, então é uma mercadoria estrangeira transitando no território nacional. É diferente do que a gente está acostumado. Ah, coloca uma nota, coloca uma transportadora e vem. Não tem como. É uma declaração de trânsito entre duas aduanas, a aduana que chegou a mercadoria no porto e a aduana que vai receber, que no caso que a gente está falando aqui é Cuiabá. Esse transporte rodoviário está custando hoje em torno de R$30 mil. R$30 mil no barato, para cima. Então é muito caro. E o que nós temos? A ferrovia, que custa mais ou menos R$14 mil. Hélio, que maravilha. Por que todo mundo então não faz ferrovia? Porque tem seus percalços também. A ferrovia exige que eu contrate o frete com 28 dias livres para não pagar demurge. Ela exige isso. E eu vou explicar para vocês aqui, ó. Quando eu contrato uma reserva no navio, o dono do navio, que a gente chama de armador, me empresta o container. Aí ele fala para o chinês, vou dar exemplo da China, tá? Chinês, eu vou te emprestar esse container, leva lá para sua fábrica, você tem 7 dias para me devolver no porto, para a gente continuar a exportação. O chinês faz isso, lá é tudo rápido, fácil, 7 dias está no porto. Ok. Importador, você pegou o container que eu estou te emprestando, quando chegar no Porto de Santos, Paranaguá, assim que esse container pisar em solo brasileiro, você tem aí tantos dias para me liberar esse container, que é o Free Time Demurge. Eu estou te emprestando, mas essa estadia está estabelecida lá atrás, quando você fechou comigo. É a mesma coisa quando a gente faz reserva de avião, é uma mala, 2 malas, é a mesma coisa. E quem não compra a mala se ferra para pagar depois. É a mesma coisa também no container. Quem não pediu um free time antes é bucha, porque depois você não pede mais. Você só pede isso antes de embarcar. Antes de embarcar, depois já era. Aí eu falo para vocês, no rodoviário, a gente pede com uma margem 21 dias. Dá para trabalhar com menos? Dá para trabalhar com menos.
Matheus é importador aqui, a gente falou desse tema agora, porque ele está com um container vindo da China. China não, é outro. Sri Lanka, né? E aí a gente entrou nesse debate. Mas só que o dele vai ser rodoviário. Do rodoviário, vamos ficar atento para o negócio chegar no Porto de Santos, ou Paranaguá, não lembro agora qual que era. Pega esse container, libera com a aduana de lá, vai até a aduana de Cuiabá, desembaraça e libera esse container. No caso dele, talvez vá até Sinop e libera o container. Então tem que correr. Na ferrovia, eles pedem 28 dias, senão ele não vai fazer o teu caso. Então é interessante? É, mas só que tem que ter um planejamento muito mais apurado. Esse planejamento tem que ser muito afinado. E a ferrovia pede lá seus 8, 10 dias para operar, diferente de um caminhão. Ah, tá liberado aqui na aduana de Santos. Em 2, 3 dias já está em Cuiabá. Na ferrovia, não. Na ferrovia, ela vai uns 8, 10 dias. Só que eles são responsáveis, veja bem. Hélio, mas não tem linha férrea de Rondonópolis, Cuiabá? Não tem. Então, eles ficam responsáveis de tirar esse contêiner de Rondonópolis, ele mesmo contrata um caminhão até Cuiabá e ele mesmo contrata a devolução do contêiner em Rondonópolis se você escolher uma lista de armadores, que são os donos do navio, já pré-estabelecido. Então, você vê que é vários miúdos no comércio exterior. Vários miúdos. E é por isso que existe profissionais de comércio exterior. Então, na parte de logística é isso, é atenção para tudo quanto é lado. Armazenamento, zonas primárias, secundária e depósito alfandegado. Gente, é muito normal chegar uma empresa desesperada lá no escritório e falar, eu paguei horrores de armazenagem. Isso existe muito, principalmente quando faz Porto de Santos. Se você não negocia armazenagem previamente, acabou. Você está lascado. O Porto de Santos ele tem uma peculiaridade. Diferente do porto de TCP, que é o porto de Paranaguá, ele aumenta a tabela lá em cima, caríssimo, caríssimo. Tem gente que gasta 60 pau, 400 mil de armazenagem. Só que se você negocia com ele antes, ele é mais barato que Paranaguá. E Paranaguá não, ele colocou uma tabela pública baixa para roubar alguns contêineres de Santos e a tabela dele é baixa. Hélio, qual que é melhor? De Santos. Hélio, qual que é mais arriscado? De Santos. Porque se você não fez isso antes, você está lascado. Aí vem um ponto, que é o Incoterm. Hélio, eu estive na Canton Fair e o chinês falou, eu te entrego no Porto de Santos. Foge disso. Foge disso. E eu vou falar para vocês o porquê. Quando o chinês fala te entrego no Porto de Santos, o chinês contratou uma empresa de agenciamento de carga na China. Essa empresa tem um representante no Brasil. Esse representante no Brasil tem comissionamento com armazenagem. É bomba. Porque... Acho que acabou minha... Alô? Voltou. Alô. Acho que era só o meu contato. Então, assim, não aceitem isso. A não ser que você peça para ele previamente quais são os custos estimados. Você não é cliente da operação. Quem é cliente da operação é o chinês com outro chinês com outro chinês. Então, você não é cliente. Sempre que você for comprar da China para o Brasil, tente FOB, Ex-Work, FCA. Onde você é o responsável do teu frete. Chegou em Santos a tabela pública ou tabela negociada deles, que não tem nada a ver com você. Então você fica refém disso. Mas vocês têm que saber o seguinte. Quando uma coisa é zona primária, operei por Santos ou Paranaguá, qualquer lugar. Outra coisa é a zona secundária, que é quando você pega aquela mercadoria e manda para um outro porto. E São Paulo tem muito disso. Sorocaba, Grande São Paulo. Então você, ela é uma máquina minha, eu não tenho esses impostos para pagar agora, não tenho esse dinheiro e eu quero reservar ela para ficar um tempo lá. Você pode fazer isso. Você pode entrepostar ela. Eu preciso dessa máquina, é um projeto grande, etc. Ok. Ou não é grande. Você pode muito bem tirar da zona primária e levar para a zona secundária e deixar armazenado. Com uma armazenagem negociada. E aí os impostos você não paga na hora porque você não está nacionalizando essa mercadoria no momento. Seguro de cargas, proteção contra risco. Isso é uma coisa, isso acontece muito lá. No mercado internacional, a parte do seguro fica a cargo de quem? Da definição do Incoterm. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, se você está comprando do chinês FOB, o seguro é seu. Se você não contratou o seguro e aconteceu alguma coisa, azar, perdemos a mercadoria. Se o chinês contratou para você CIF ou americano, qualquer um deles, CIF quer dizer que o seguro é dele. Então, qualquer coisa que aconteça, tá no seguro dele. Mas é sempre bom tu pedir a cópia da apólice, tá? Porque para ele esquecer também é um pulo.
Então, o Incoterm também vai dizer quem que contratou o seguro da mercadoria. E se der sinistro, quem que é o responsável por ela? Quem que tem que correr atrás disso? Mas tem. Gente, o seguro é 0,3%. Nós, da Chanceler, temos uma empresa que a gente sempre contrata seguro deles, que é a Zanini. 0,3%. Esse seguro tem 4 possibilidades. Segurar somente a mercadoria, segurar a mercadoria com os tributos, segurar a mercadoria com os tributos e armazenagem, segurar a mercadoria com tributo, armazenagem e lucro cessante. A gente chega para o cliente e fala assim, pega o maior. Pega o maior. Aconteceu recentemente agora em Sinop. Um cliente nosso trazendo um produto, arames, e ele não gostou, que ficou meio enferrujado, e falou, vou ativar o seguro. Não contratei o seguro? Contratou, mas ele contratou o primeiro. Ele falou, cara, não vai valer a pena, porque o que vai me pagar aqui não foi os impostos que eu paguei, realmente. Por isso que a gente sempre indica que contrate o mais caro. E quando eu estou falando de mais caro, eu estou falando de $120, $130. Não é nada, não é nada. Então, na minha opinião, quando é cliente mais próximo, a gente nem pergunta, a gente vai lá e coloca o número 4 e acabou. Mas temos ferramentas, o comércio exterior tem ferramentas para tudo, para deixar seguro e nítido quem é responsável por cada etapa. Beleza, as importações, aqui eu vou falar para vocês das importações rapidinho, sei que não vou falar muita coisa, mas eu falo de marítimo e de porto, porque, gente, isso aqui está 2024, mas é todos os anos, é a mesma coisa, tá? A grande maioria das operações acontece via marítimo, grande maioria. Tem coisa ou outra que vai vir aéreo, pouca coisa do rodoviário, a gente tem também rodoviário lá, ureia, KCL, farinha de trigo, que eu estava comentando agora com eles, mas a grande maioria vem marítimo. Ferrovias e novas linhas que eu comentei, o Porto Seco de Cuiabá que eu já expliquei para vocês, ligação pelo Pacífico, isso eu tenho que falar para vocês, mas como possivelmente vocês são iniciantes, há um movimento agora muito forte, porque a China meteu uma grana violenta no porto de Xangai, que fica em Peru, do lado de Lima ali, em Lima, e há nós, profissionais de comércio exterior, uma pauta latente, que é como que vai acontecer agora, porque nossas mercadorias geralmente vêm pelo Atlântico. E a gente tem que ficar muito atento, porque abriu um canal agora pelo Pacífico, a Venezuela mudou o rumo, Bolívia mudou o rumo, então essa parte do oeste aqui, a parte que sobe para cá, para a esquerda, principalmente Bolívia, que também mudou de governo, a gente já está começando a olhar com outros olhos. Então pode ser que mais para frente essa região ao norte do estado do Mato Grosso e ao oeste, noroeste, passe a ter viabilidade usando portos do Chile e do Peru, e não os portos brasileiros. Esse a gente já está fazendo alguns estudos interessantes, e esse mais para frente vocês vão com certeza ver essas opções. A aduana de Cáceres, que vocês têm que saber que é de graça, tá? É uma aduana pública, então quem passa por lá não paga nada. Aeroporto Internacional de Cuiabá, que eu já falei para vocês, de Várzea Grande. Aqui são as aduanas pelo Brasil. Então por isso que quem trabalha em comércio exterior, ou você vai em loco entender cada ponto desse daí, ou você fica aquele comércio exterior EAD, que só entende de papel e de eventos. Isso aqui é cada aduana no Brasil. Aduana de Guajará-Mirim, aduana de Cáceres, aduana de Cuiabá. Aqui teve um Redex lá de Rondonópolis, mas acabou sendo desativado depois. Aqui Corumbá, e assim vai. Manaus, fortíssimo, e para lá mais uma porrada. E embaixo tem vários, né, que são os portos. Então aqui são as aduanas disponíveis. Se você vai fazer uma operação com a Bolívia, com certeza você vai usar a aduana de Corumbá e de Cáceres. Se for marítimo, que é para Mato Grosso, com certeza você vai usar Porto de Santos ou Paranaguá. Itajaí às vezes, Navegantes às vezes, mas os dois principais, Santos e Paranaguá. Esse é o mapa de atendimento nosso pelo Brasil. Aqui é o exemplo que eu falo da mercadoria. Se você não conhecer a sua mercadoria e como que ela é movimentada, você vai ter problemas. Isso aqui é a operação que a gente fazia de bobinas, onde a gente entregou essas bobinas para o nosso cliente e ele não tinha um equipamento específico para tirar do caminhão. Então, esse é o tipo de coisa que a gente alerta a todo mundo. Se você vai entrar no mercado internacional, seja um belo de um fofoqueiro. Fale de tudo que você queira da sua empresa, do seu produto, tudo. No comércio exterior, você tem que falar de todas as opções. Uma delas é como que você quer receber a sua mercadoria. Essa aqui foi uma bobina que passou de Santa Catarina, atravessou o Brasil inteiro, né, para chegar até aqui. É um transporte diferente, tá, gente? Porque essas bobinas vêm no porão do navio, ela não é container.
Então vem um navio só de bobinas, cheio de bobinas no seu porão, e vai içando cada uma, coloca no caminhão e faz um trajeto gigantesco aqui. Agora que eu estou te reconhecendo, pô. Alguns detalhes podem fazer diferença, o local exato da entrega dos produtos, horário de funcionamento, isso aqui é curioso demais também. Eu quero fazer uma importação, liberou a mercadoria lá no porto, estou desesperado para receber, quando que o caminhão chega, e o caminhão chega sábado, e você não trabalha no sábado. Ou o caminhão chega e é carga batida, e você não tem chapa para tirar do caminhão. Ou o caminhão chega e é um muque específico, você não contratou um muque para tirar essa mercadoria. Então, a gente fala o tempo todo. Tente entender todo o processo, como que é a sua mercadoria, para que essa operação seja a logística do começo ao fim bem planejada. Coisa básica isso aqui, né? Disponibilizar a estrutura adequada, dinâmica, descarregar rápido. Por que, gente, descarregar rápido? O caminhão vai te cobrar diária também. E é um caminhão que veio de longe, né? 1.700 quilômetros. Então ele vai chegar aqui e vai te pedir pelo menos meio período para tu descarregar. Ah, mas tem como eu chamar os caras? Tem como deixar para amanhã? Tem, mas ele vai te cobrar diária. Aquele custo que você pediu para a gente estimado, ele pode ser que extrapole agora. Estudo de viabilidade, que eu falei agora. Então, eu quero fazer uma operação, mas eu não sei quanto que vai custar. Tanto exportação como importação. Faça um estudo de viabilidade. Dólar de hoje, frete internacional de hoje, quanto vai gastar com o porto, quanto que vai gastar do rodoviário para o porto até aqui, e assim vai. Exemplos práticos que a gente faz. Isso aqui eu falo rapidamente. Isso aqui, ó, uma viagem que nós fizemos na Europa, que eu fiz 6.000 quilômetros de carro por causa dessa questão do Mercosul com a União Europeia. Aqui é o nosso carro dentro do trem. Então aqui a gente coloca o carro dentro do navio, da Irlanda para o Reino Unido. Depois a gente coloca o carro dentro do trem de Londres, a região de Londres até França. E a gente correu tudo isso daqui, ó, ida e volta. 6.000 quilômetros. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quando eu coloco isso daqui. Logística ruim é só aqui, gente, ou África. Logística boa, Ásia, América, Europa. Os caras não ficam pensando do jeito que a gente pensa. Por isso que eu falo, no nosso caso, infelizmente, a gente tem que colocar na ponta do lápis. Porque tem a ferrovia? Tem, mas é uma opção só. O querer falar de preço, a gente vai querer que acatar. Tem o Porto Seco e Mato Grosso? Tem, mas é um só também. O querer falar de preço vai ter que acatar. Então não tem tanta disponibilidade como tem nos outros países. Então para eles lá, eles acham absurdo a gente fazer milhões de perguntas para os caras. Eles acham absurdo, mas não é o nosso caso. A gente é limitado em questão de portos, de ferrovia, de Porto Seco, de aduana, de fronteira. E para eles não. Para chinês, como assim? E os Estados Unidos, então, nem olha. A alfândega nem olha. A alfândega confia em todo mundo lá, beleza. Se o cara fizer alguma besteira, a penalidade é forte. Aqui a alfândega olha porque acha que vai fazer besteira. Então aqui é o contrário, eu duvido antes de acreditar. Nos outros países eles acreditam antes de duvidar. Então todo o processo de logística é muito mais fácil para eles. Então para a gente explicar para o cidadão que eu estou mega preocupado com a minha logística, é estranho para ele, mas para mim é normal. Então a América Latina infelizmente não tem isso daqui. O exemplo aqui, ó, a gente levava PET, né, ração PET, de Jaciara, tinha que descer até Aquidauana, depois passava com Corumbá e mandava para o nosso cliente na Bolívia. Sabe por quê? Porque não tem 400 quilômetros asfaltado daqui de Cáceres até Bolívia. Só por causa disso. Olha o trajeto que eu fiz, 6.000 quilômetros na Europa, e olha esse trajeto daqui. Então, para nós, a logística é limitada. Então, se você não planejar na ponta do lápis, ela vai comer o seu lucro. Essa aqui é uma operação que nós mandamos também, uma escavadeira de 80 toneladas daqui até Guiana. Quero falar para vocês aqui, ó, quem não está atento ao mercado. Ah, mas é só China, que eu também acho um oba-oba da China também que eu não gosto muito não. Mas se você não estiver atento ao mercado, tem países que estão em ascensão. Venezuela, que aqui é o rei da Venezuela. É Venezuela. Então assim, você tem países que têm muita oportunidade. Estou falando de exportação ou de importação. A Guiana, vocês sabem que teve um boom gigante agora por causa do petróleo. Tanto é que a Venezuela queria tomar esse Essequibo. Tá aqui, ó. A gente não para de mandar carga para a Guiana. Então, existem coisas, gente, que vocês não vão ver em histórico de fluxo, que são tendências novas de países que estão em ascensão. A Guiana é um deles. Então, a gente não para de mandar produto por lá. E também Venezuela, que agora está mudando algumas coisas. E a gente acredita que a Bolívia vai mudar também. Operações portuárias, aeroportuárias, dinâmica de principais esportes brasileiros e conciliação de carga. Isso aqui é interessante. Gente, eu sei que existe na internet muitas pessoas já falando sobre isso,
mas você não precisa se preocupar em fechar um container da sua mercadoria, tá? Isso existe há muitos anos. É container consolidado. Então, se você quer trazer um produto para o Brasil e você não é uma quantidade grande, existem dois tipos de container padrão, 20 pés e 40 pés, que é o de 6 metros e 12 metros. Se você quer trazer um produto que é um pallet, você consegue trazer. Então, você vai pagar referente àquele pallet. Então, ele vai ver qual que é a cubagem dele, qual que é o peso. Ok, vou te cobrar sobre esse pallet que vai entrar junto com outras mercadorias que não tem nada a ver contigo. A aduana vai saber que não tem nada a ver contigo, porque o pessoal fica preocupado, mas se a mercadoria do outro travar na aduana, não tem nada a ver com você. Ele é separado no terminal. E logo no terminal ele fala, cada um tem o seu. Ó, você nacionaliza o seu aqui. Você nacionaliza, leva a mercadoria e já era. E tem uma preocupação que hora ou outra tem lá no escritório. Ah, mas eu não vou fechar um container agora. Não precisa. Você fecha um pallet e vem embora e vamos embora. A parte da fronteira que eu já expliquei para vocês, Guajará-Mirim de Rondônia, que também é público, entre outras. Mas a grande parte que se usa no Mato Grosso, quando você está comprando do Mercosul, é Foz do Iguaçu, Uruguaiana, São Borja. Quando você está comprando da Bolívia, Corumbá e Cáceres, comprando ou vendendo. E quando você está fazendo Ásia, Europa e América, África, aí você vai fazer junto com os portos que, para Mato Grosso, geralmente a gente atende por Santos, Paranaguá e alguns de Santa Catarina. Descrição completa das cargas, da embalagem, forma de manusear, armazenar e empilhar. Gente, se eu falar para vocês que raramente um cliente nosso manda isso aqui para a gente. No caso do pneu é simples, porque simples assim, porque não tem como você quebrar o pneu. Não tem como você falar, mas empilhou 2 pneus. O único problema do pneu, que eu estava conversando aqui com o pessoal da MK, é que ele é uma trama, né? Então ele vem numa trama, a gente chama de ninho, no container. Então, para você ficar chegando no porto, tirar todo esse pneu e colocar de novo, é chato, porque o pessoal não vai saber fazer a mesma trama que veio da fábrica. Mas, é um produto que pode pegar chuva? Pode. Pode o caminhão tombar? Pode. Não vai acontecer nada com o pneu. Qualquer coisa. Mas, tem produtos que é uma máquina que eu estou trazendo, que é para um corte, uma serra, papapá, toda eletrônica, e você explicou como que tem que manusear essa máquina? Aí eu trago para vocês. É delegado muita coisa para nós do comércio exterior e para o pessoal do porto. Só que o cliente tem que saber que essa galera, e nós do nosso escritório também, a gente lida com fertilizante, com uma máquina, com um avião, com agrotóxico. Quem tem que dominar o produto? É o nosso cliente. Quem tem que falar não pode pegar chuva? É o cliente. Não pode empilhar 2 acima dele? É o cliente. Não pode empilhar nada. Coloca lá um negocinho não empilhável. É o cliente. Não é a gente. E quanto mais, por isso que eu falei do fofoqueiro, quanto mais vocês falam, ó, esse aqui é assim, 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 não gosto disso, quero isso, quero... Quanto mais vocês falarem, melhor. E para todo mundo tem que falar isso. Fotos e vídeos, a gente fica agoniado quando a gente não recebe fotos e vídeos da mercadoria. E para o cliente parece ser tão idiota, tipo, mas por quê? É um produto tal. É porque na expedição, senhoras e senhores, a gente consegue ver, e quando a gente vai contratando o terminal, a transportadora e etc., todo mundo consegue ver que é um pallet remontado, que é um pallet, e assim vai. Que não é um pallet, são bobinas, que é um negócio meio que nem quadrado, nem redondo, mas que pode ser empilhável. É nas fotos e vídeos. Do jeito que o camarada embarcou lá, a gente vai desembarcar e manusear aqui. Esse aqui é um feito nosso, então a chanceler desenvolveu isso no Brasil e a gente tem muito orgulho disso, que a gente começou a fazer as exportações dentro do Brasil, nesse caso aqui essa exportação é no Porto Seco de Cuiabá, sem precisar trazer o container até lá. Então nós fizemos reuniões com as receitas federais envolvidas e falando para eles, olha, ninguém faz, mas a gente não vê que tem uma lei falando que não possa, uma regra. E a gente começou a fazer e está dando muito certo. Então, algumas madeiras que saem do Mato Grosso, que precisam fazer IBAMA, e eu fico muito agoniado disso, de agora estar morando em Santos, que todo mundo fica mandando carga para Santos para fazer mapa IBAMA lá, e fica extremamente estrangulado. E os países, assim como os estados, assim como eu mostrei para vocês, têm aduanas dentro do estado. Então, nós desenvolvemos um projeto para disseminar um pouco isso. Levar as mercadorias para cada estado ser responsável da sua fiscalização. E a gente está fazendo isso com madeira e está dando muito certo. Então é o IBAMA de Mato Grosso que está fazendo a fiscalização dessas madeiras agora. E sai do Mato Grosso já exportado.
O estado de São Paulo não mexe mais nada, nem o IBAMA de lá, nem a Receita de lá, mais nada. A gente já sai com essa mercadoria exportada no estado do Mato Grosso. Levamos isso para Goiás e Minas também. Exemplos na prática de processos. A gente teve uma carga que foi pirateada, foi roubada dentro do navio, era carga de perfumes. Tenho que falar para vocês que tem algumas cargas que tem uma galera que acha que sabe que é carga muito cara e parece que passa informação, não sei o que acontece. Mas quem tem seguro não tem problema. Só tem o problema porque tu vai receber o dinheiro e não o produto e tudo mais, mas tu está segurado. Mas já passamos por isso, até piratas levar perfumes que estavam vindo para o Brasil. Bobinas que não podiam ser retiradas do caminhão, que eu comentei. Carga perigosa. Carga perigosa, olha só esse detalhe. No mercado internacional existe uma classificação que é IMO. A tua carga é perigosa? É. Vou dar um exemplo agora aqui, até a MK também deve estar fazendo. Empilhadeiras, bateria de lítio. É carga perigosa. Antigamente, e agora eu vou assumir para vocês, na China, o pessoal mentia. Então os fabricantes chineses, ainda quando estava naquele crescimento chinês, que era tudo meio uma baderna, quando a carga era perigosa, eles percebiam que o armador, que é o dono do navio, tinha restrição, ficava colocando a carga dele para o próximo navio, eles começaram a mentir. Olha, vocês não querem que eu coloque um código tal aqui não, para embarcar logo? E os clientes no Brasil, eu acho melhor, porque senão eu vou ficar sem mercadoria. Aí ia lá e mentia. Isso mudou muito na China, tá? Para várias coisas. Na China, para nós, mudou muita coisa. A questão da seriedade das empresas e o governo começou a ser exigente para que ele não tenha essa imagem que tinha antes. Agora você não consegue mais. Então, se a tua carga é perigosa, dificilmente você vai conseguir operadores que mintam para fazer isso. Até hoje pedem para a gente. Porque carga perigosa, você vai pagar o dobro de armazenagem. Carga perigosa, ela fica separado, segregado no armazém. Várias outras coisas. Então, além do armador que eu falei agora, tem hora que o armador fala, eu não vou levar essa carga perigosa, porque a composição do meu navio não é favorável. Então eu vou deixar para o próximo navio. Porém, você, importador, tem que declarar isso. E você tem que saber dessas especificações. Existe explosivo, corrosivo, entre outras. Então, cada carga no mundo, na logística global, existe um código. E nós temos que saber desse código. E existe um documento chamado MSDS que vai discriminar tudo isso daí. Então, tem o certo, o planejado e tem o que... minha carga ficou presa, minha carga está... Aí dá os seus problemas. Então, quanto mais você tiver essa previsão, melhor. Isso aqui é uma operação nossa, só para vocês entenderem. Esse aqui é um tipo de container diferente. Eu falei para vocês que existe um container de 20 pés e de 40 pés, que é aquele normal, daquela caixa que todo mundo está fazendo até casa. Aqui, olha que curioso, essa aqui é um cliente de Mato Grosso do Sul mandando um trator John Deere para, não sei se era Indonésia, alguns países da África. Acho que era Indonésia. Só que esse trator não entraria no container. Como várias máquinas que a gente traz também não entram em container. Então tem máquinas que excedem o limite do tamanho do container, na parte interna do container. Você traz no flat rack. Esse aqui é um flat rack. Qual que é a diferença do flat rack? Ele tem isso daqui, ó. Então ele vem uma plataforma, onde vem todo apiado e tudo mais. Perfeito. Eu consigo colocar o vídeo, eu acho. E aí ele tem as proteções. Volta lá, acho que estava no vídeo lá. Então, você tem o container normal, que é uma caixa fechada. Então, tudo que entra ali está protegido de chuva, das intempéries e tudo mais. E você tem esse... Pode dar play? E você tem esse daqui, ó. Que ele tem essa parte aqui... Não foi, não. Mas não tem problema, não. Aí, foi. Beleza. Ó, todo apiado. E você tem aquela parte lá e essa daqui, ó. Então, você tem essa à frente e a outra. Desse caso aqui, só para vocês entenderem, um navio, quando coloca container, ele fez, Malcolm, né, inventou isso para ficar prático. Para você ficar colocando uma caixinha em cima da outra e ir embora e liberar o navio logo. Só que quando você é só plataforma, você não pode empilhar nenhum outro em cima dele. Correto? Porque é só plataforma, só que nesse caso, flat rack, eu tenho as paredes, então eu posso ainda empilhar em cima dele. Aí mexe com os custos. Porque se você, quanto mais trabalho você der para o armador, mais dinheiro ele vai querer te cobrar. Se você está colocando várias caixas num container normal, de 20, 40 pés, para ele é ótimo. Porque ele vai pegar, vai içar, vai colocar assim, ó, como se fosse um brinquedo. Agora, se você coloca uma carga que tem uma atenção especial, ele vai falar, olha, posso fazer,
mas vai custar 8 mil dólares, 12 mil dólares e assim vai. Cada um vai ser de um jeito. Assim como tem as bobinas, que não usa nenhum equipamento e colocam várias bobinas no porão do navio e vem embora. Esse aqui é o nosso estudo de viabilidade. Só para vocês entenderem, nós da Chanceler dividimos dessa forma. Eu quero fazer uma importação. Toda importação tem que ter mercado, governo e logística. Mercado, quanto que você pagou pelo pedido? Hélio, eu contratei um cara lá da Argentina e ele me vendeu R$198. 1.000. Você vai lá, faz o câmbio para ele, perfeito. É aquela parte dos amores que eu falei para vocês, né? Vem a parte do governo. O governo fala assim, que NCM que é essa daí? NCM e tal. Que país você está trazendo? Da Argentina. Ah, tá. Da Argentina eu não vou cobrar imposto de importação porque é Mercosul, tá? Se vier com certificado de origem. Vem a logística. A logística é nossa. Como que essa carga vem? Ah, container, depois passa pelo porto, passa por não sei aonde. É uma apuração nossa. Logística. E aqui vem aqui, ó. Frete marítimo. Olha que maravilha isso aqui. $700. A gente chegou a pagar um frete marítimo da China para o Brasil $50. Era mais barato trazer um container da China do que mandar um documento para São Paulo. $50. Isso nunca mais vai acontecer no mundo, tá? Na história da navegação. $700 hoje está $8 mil, só para vocês terem uma ideia. Frete marítimo, taxas locais. O que é taxas locais? Quando o container chega no porto, os agentes, os armadores vão cobrar taxas locais. Se você pediu para o chinês lá fazer CIF, tá lascado. A gente não sabe o que essas taxas locais podem virar. Se você é o contratante do frete, você domina isso aqui completamente. Porque te apresentaram para você, cliente do frete, quais são essas taxas. Porto de Santos, quanto você vai gastar? Mais ou menos isso que gasta, tá, gente? Qualquer container lá em Santos vai gastar mais ou menos isso. Santos, Paranaguá. R$3 mil, mais ou menos, R$5 mil, vai gastar isso. Frete rodoviário vai depender de onde a gente está, né? Se a mercadoria desembaraçou lá, se ainda vai abrir uma DTA para o Porto Seco de Cuiabá, a gestão da chanceler e tudo mais. Beleza, essa é a nossa composição. Maiores riscos do custo previstos. Classificação fiscal, essa é uma das maiores. Uma empresa aqui do Mato Grosso, que era importador de pneu assíduo com volume gigantesco, não era cliente nosso. E apareceu lá na empresa. Cara, eu preciso do meu radar. Mas como assim? Você importa há anos? É porque existe uma coisa que a gente sempre fala, quem tira radar com a gente fala a revisão de a revisão de ofício, que é eu sou o empresário, eu consegui o radar, só que a Receita Federal, por prerrogativa deles, pode visitar o seu CNPJ às vezes e te mandar um comunicado no ECAC. E se você não responder, ele tomba o seu radar. Então, quem é um importador de anos, de décadas e tudo mais, pode perder o seu radar se não estiver dando atenção no ECAC. Quando tira o radar com a gente, lá embaixo a gente fala, peça para a sua contabilidade, ou quem que seja responsável, visitar o ECAC pelo menos a cada 15 dias. Se for por semana, melhor ainda. Então, uma empresa importadora tinha o radar ilimitado e caiu o radar dela. Quando ele foi ativar, não estava ativando. E a gente entrou com um processo administrativo, judicial, mas o administrativo foi antes do judicial. Felizmente, a gente conseguiu atender ele e resolveu. Mas saibam disso, tá? Porque eu estou falando da revisão de ofício de radar ilimitado, mas só que tem muita gente também que tira de $50 mil para 150, se empolga, e depois daqui a pouco tem carga parada no porto. Porque a Receita Federal vai dando limite. Ó, já comeu o saldo aqui, ó. Tu fez $30 mil semana, sei lá, mês passado, e não fez aniversário dos 6 meses, então quer dizer que ele não tem limite para importar. Aí a mercadoria fica travada na parte mais cara da operação, que é a armazenagem. Ainda na aduana. Se fosse uma armazenagem depois de desembaraçado, beleza, mas ainda na aduana. Aí é problema. Definição do ICMS. Isso aqui é legal também, tá, gente? Na exportação já falei que não tem, mas na importação, se você não definir qual que vai ser o embasamento que a gente vai usar, a gente vai se perder no momento. Então, se a sua empresa estiver pleiteando o benefício de diferimento de ICMS, redução de alíquota, qualquer coisa assim, saiba definir isso juntamente com a gente ou com a contabilidade previamente. Porque depois que o negócio está acontecendo, pode dar problema. Então, sabendo que o Estado do Mato Grosso dá benefício para a importação direta, façamos essa reunião antes, para que a gente possa ter o melhor cenário para o teu embasamento. Isso vai estar na nota fiscal e tudo mais, tá? E isso também define a logística. Porque se você é uma indústria ou agropecuária, agro, né? E você está trazendo uma máquina para o ativo imobilizado, eu posso desembaraçar no porto, não fico trazendo até Mato Grosso. É um custo a menos na logística DTA. Ah, isso aqui é legal, tá? CIF não é frete grátis, que é uma coisa
muita gente fala isso, né? Ah, mas eu estou comprando... Alô? Eu estou comprando do cara, do exportador, CIF, ele que está pagando o meu frete. Não existe isso. Se você pedir FOB, ele vai tirar o valor do frete e você paga daqui. Mas não é um pagando te dando frete. Ele só está se responsabilizando em pagar aquilo que você pagaria aqui. Hélio, é bom? Não sei. Eu faço a pergunta para vocês. Se eu estou importando uma mercadoria, hoje o frete está $8.000. Tu prefere pagar $8.000 na compra e a mercadoria vai chegar daqui a 50 dias, ou tu prefere pagar $8.000 quando a mercadoria estiver no Brasil? É lógico que quando estiver no Brasil. Então é muito mais fácil você inverter isso. A não ser que ele seja um grande fornecedor e ele negocia frete que tu não vai negociar. Com ajuda, ele é um baita de um cara, tu está comprando da, sei lá o quê, uma empresa gigante. E ele falou, não, comigo o frete vai ficar, você está pagando 8, eu vou cobrar $5.000. Aí beleza, aí fecha com ele. Só que lembrando que você vai pagar esse frete para ele no momento que você está pagando a proforma invoice, que é o pedido. Então, antes de chegar antes até mesmo da mercadoria sair de lá, você vai ter que custear a logística. Alguém tem alguma pergunta na parte de logística? Portuária, DTA? Além dos pneus, tem algum... Ô, Matheus, deixa ele só... Além dos pneus, tem algum outro produto que se você tem que fechar um container completo para fazer a importação? Com certeza. Obrigado, Matheus. Porque é o seguinte, gente, é uma pergunta recorrente lá que é assim, ó, Hélio, esse é meu produto aqui, vocês da Chanceler fazem quantidade pequena? Eu sempre respondo, para a Chanceler, para a logística e para o governo, você pode colocar no avião que a gente faz. Uma caixa de sapato, a gente vai lá e vai fazer. Não tem nenhuma regra para isso. Agora, para fabricante, sim. Então, por exemplo, pneu, dificilmente você vai trazer um container que não seja container fechado. Vou te dar mais para vocês. Placa solar, agora entrou alguns de placa solar, que virou uma bagunça também, que está fazendo também. Fibra, não faz. Porcelanato, piso porcelanato, não faz. Então tem mercados e tem fabricantes que falam, amigão, não vem conversar de pallet de um piso. Mas é verdade, né? Como é que eu vou te mandar um pallet de um piso porcelanato? Não vou mandar. Tem que fechar pelo menos um container. Então isso, Matheus, é a parte de mercado. Isso quem dita é o mercado. Para a logística e para nós da operação, tanto faz. Para o governo também. Você pode ir lá e colocar um pneu. Vai lá e vai nacionalizar, acabou. Agora, para a parte do mercado, a indústria não vai achar nada bom. Para ele não vai otimizar. Você imagina o container de pneu, ele já vem na trama, para fazer eficiência em container de 40 pés, porque todo pneu vem em container de 40 pés, tá, gente? Carga leve, volumosa, vem no container grande. Carga pesada vem no container de 20 pés, que é o de 12 metros. Então, para ele, como que ele vai fazer uma expedição de uma carga que vai consolidar com a outra? Não faz sentido. Nem o de 20 pés faz sentido, porque o frete não é a metade do preço de 20 pés. Às vezes ele fica pau a pau. Então, quem vai pagar a mesma coisa de um frete colocando a metade de carga? Ninguém. Então, eu quero usar toda a otimização dele. Respondido? Então, isso daí está limitado a mercado. Mais alguma pergunta? Parte de logística, portos, aeroportos, fronteira? De boa? Beleza, manter a atualização. Gente, Hélio, eu vou entrar no mercado internacional. Eu costumo dizer, então, que para a parte de mercado, espontaneamente, você tem que dar uma olhada. Se tem uma empresa nova, um governo novo que está atuando, por exemplo, agora que eu falei da Guiana, entre outros. A parte de governo, esporadicamente, rever regras. O estado do Mato Grosso, esse benefício que eu falei para vocês, de eu trazer uma mercadoria com diferimento de CMS, sem desembaraçar no Mato Grosso, é relativamente recente, deve ter uns 3 anos. Antigamente, o estado do Mato Grosso só dava diferimento de CMS para quem trouxesse a mercadoria até Cuiabá. E aí que foi a reclamação de uma porrada de empresário e uma força lá dos empresários da Federação das Indústrias, mexeram com o governo e o governo liberou para a indústria agropecuária não precisar mais levar até Mato Grosso, trazer até Mato Grosso para desembaraçar. E o federal também, que é os benefícios que o federal dá, ex-tarifário e tudo mais. O pneu, que ele baixou o preço, a placa solar, que antigamente tinha muito ex-tarifário também, mas daí foi diminuindo, né? Porque teve indústria de placa solar no Brasil, então ele não pode dar ex-tarifário. Ex-tarifário é quem não tem fabricação? Não tem, então vai lá e baixa o imposto. Aí, como teve fábricas de placa solar no Brasil, ele tem por obrigação ir diminuindo os benefícios de importação. Logística sempre está atualizado. Frete marítimo, eu acabei de comentar para vocês.
Então, sempre tentar... Ah, Hélio, quanto que vai ficar essa minha máquina hoje? Eu trouxe ela em janeiro do ano retrasado. É a mesma coisa? Depende. O dólar estava quanto? E o frete internacional, fora o rodoviário. Resumo geral. Descreva o seu pedido com detalhes da carga, embalagem e finalidade. Gente, a finalidade é interessante também, que eu não falei aqui. Quando você traz um produto, o governo vai olhar a tua NCM que eu comentei. Além da NCM, ele vai falar assim, você vai usar isso aonde? A depender de onde você vai usar, ele vai falar assim, ah, tá, entendi, então tem IBAMA. Então, dependendo... Então, são duas coisas que o governo vai usar. Vai perguntar, o que é o produto? Ah, meu produto é esse produto químico aqui. Ah, legal. Você vai usar onde? Eu vou usar na lavoura. Ah, então tá bom. Mapa. Ah, vou usar na extração de madeira, porque... Ok, IBAMA. Então, a depender da finalidade, tem que dizer. Vocês acreditam que quando a gente pergunta a finalidade para o empresário, alguns deles, e quando é novo, fica abismado. Como assim? Eu vou usar onde eu quiser. Mas calma, amigo. É porque é um procedimento. É engraçado quando a gente pede fotos e vídeos. Ah, eu já lidei com isso. Eu já resolvi tudo. Pô, amigo, não é assim. Tem muita gente para saber da sua carga. Nós somos que vai fazer o papel de disseminar o seu produto para todo mundo saber como receber, como manusear, como entregar, como pagar. Então, por isso que eu falei, seja fofoqueiro da sua carga. Planeje a operação com validade... Ah, isso aqui, ó. Com validade e valide, né, com os fornecedores envolvidos. Gente, isso é muito engraçado. Se eu perguntar para vários empresários que trabalham com a gente, a seguinte pergunta, quantos fornecedores você usou na sua importação? Ele não vai saber. A gente tem lá porque a gente tem que segmentar. Então você vai usar a seguradora, você vai usar o armador, que é o dono do navio, você vai usar o câmbio, você tem que fazer o pagamento de dólar para o exterior, você vai usar o terminal que vai receber esse navio, você vai usar o terminal que vai armazenar a carga que não é o mesmo que recebeu o navio, você vai usar a Receita Federal, a Cefaz, mais vários outros. Então, tem vários fornecedores e cada um deles é interessante a gente chegar com uma explicação para ele, com as definições para ele. Então, planeje a operação e valide com os seus fornecedores. Transportadora. Quem que vai ser essa transportadora? Você quer que a chanceler cuide disso? Ou a empresa que está operando, né? Não só a gente. Ou você tem uma transportadora. Tem gente que tem transportadora própria. Então, ele vai lá coletar no porto. Tem gente que carrega irregularmente. Esses dias a gente fez isso. A gente faz umas cotações e o cliente falou, nossa, tá muito cara, eu carrego dessa forma. E quando a gente for ver, era irregular. Aí a gente falou, beleza, mas não tem como eu cotar uma coisa assim para você. Aí a responsabilidade é nossa. Ele falou e carregou irregular. E foi embora. Pagou a metade do preço, tá? Revise os documentos exigidos entre as partes, governo, logística. Gente, isso aqui é o seguinte, ó. Revise os documentos. Vou dar um exemplo, o Michael aqui, ó. Exportação. Eu quero fazer uma exportação para qualquer país. Gente, quando eu vou fazer uma exportação para qualquer país, eu tenho que perguntar para o meu cliente, amigo, quais documentos você vai precisar? Porque eu tenho os meus padrões aqui. Invoice, packing list. A invoice nada mais é do que a fatura. Invoice é a fatura. Packing list nada mais é do que o romaneio. Conhecimento de embarque é conhecimento de embarque. Mas ele pode me falar vários outros documentos que eu nem sei providenciar. Então, o que adianta? Porque ele pode falar documentos que é de governo, mas ele pode me falar documentos que são comerciais. Ele pode falar, não, mas eu quero fazer SGS aí no Brasil. Eu quero que você me mande um report, o relatório da SGS no Brasil. E aí? Em que momento que a gente falou sobre isso? Então, quando você vai fazer uma negociação, e na importação a mesma coisa, tá? Quando você vai fazer uma importação, você tem que saber quais documentos que a gente vai precisar para desembaraçar essa carga aqui no Brasil. Tem certificado de análise? Tem fitossanitário? Certificado o fitossanitário do Ministério da Agricultura, entre outros. Então saiba fazer essa listagem de documentos, saiba que a gente vai precisar disso. E a logística é a mesma coisa, tá? Tem MSDS, porque a carga é perigosa, você está trazendo uma empilhadeira com bateria de lítio. Eu preciso, para tirar do porto, eu preciso do MSDS. Senão eu não consigo tirar, o porto não vai me liberar. E eu tenho o MOP também da minha transportadora, senão eu não consigo retirar, fica lá travada. Aí também acontece muito, tá, gente? Ah, deixa que eu mando o meu transportador, chega lá, é barrado, o porto não libera para ele. Propague as etapas de todos os contatos envolvidos na operação. Gente, isso daí para nós. E eu tenho 22 anos de comércio internacional. O que eu estou vendo de mudanças dos anos que eu comecei para agora? Está muito mais globalizado.
tem vários chineses que procuram a gente agora e falam, tem como você atender o cliente nosso? A gente mais tem indicação de chinês do que de brasileiro agora. Porque o chinês percebeu que os clientes dele estavam tendo problemas de liberar a carga, mas depois que a carga estava chegando no Brasil. E ele percebia que nunca fazia segunda venda, porque o empresário tinha trauma da primeira. Aí o que o chinês passou a fazer? Chama a gente e fala, olha, eu vi que vocês fizeram a operação de tal, tem como vocês fazerem de um cliente nosso? Gente, eu juro para vocês, o nosso marketing nem é mais no Brasil, é na China agora. Virou um negócio maravilhoso para nós, maravilhoso. Porque eles ganham confiança, eles são muito sérios, é legal lidar com o chinês. Eu só tenho medo da dominância, mas eu acho interessante. Eles chegam pra gente e falam, ó, lida com esse camarada. Por quê? Porque ele faz as coisas, a globalização, ele traz esses dois pontos, ainda mais inteligência artificial. Ele dá muita gente querendo ser autoridade. Isso pro nosso trabalho é horrível. E não é só pro meu. Quem é médico também, quem é arquiteto também, quem é engenheiro, quem é fazendeiro, todo mundo. Todo mundo está perdendo a autoridade. Porque a inteligência artificial, a galera... vai lá, funcionário, vê lá e o que é. Aí ele vai lá ver e quer corrigir a gente. Ou quer limitar a documentação para a gente. Isso é horrível. É horrível. Então, quando eu falo para vocês, propague as etapas e os contatos dos envolvidos na operação, é porque para a gente é uma chatice. Quando o próprio empresário toma a frente de algumas coisas e ele acha que já pode fazer. Isso é muito ruim. Muito ruim. Então, o que a gente sempre recomenda? Compartilha, faz um grupo de WhatsApp. Exemplo, Matheus. Faz um grupo de WhatsApp e fala assim, ó, esse é meu fornecedor e esse aqui é a equipe que cuida de todo o processo. Quero ver vocês conversarem agora, vamos ver. Acabou. E eu tô aqui só assistindo. Por quê? Porque ele coloca na posição de que ele está aprendendo. Ótimo. Legal. Agora, o ruim é quando o empresário coloca um funcionário ou o filho dele e fala, vai lá e faz do jeito que é legal. Não, não é legal. Aí a gente fica insistindo para mandar um documento, para falar de uma etapa, para falar de quem fez, quem não fez, quem aceitou isso. Esses dias tinha um cliente nosso, recente, que aprovou um BL. O que é o BL? Conhecimento marítimo. A gente foi cobrar o expedidor, lá, o exportador, e falou, cadê esse BL? Não, o teu cliente já aprovou. Não, mas não é ele que aprova. Ele contratou a gente para fazer isso. É a mesma coisa você contratar um engenheiro, e aí você vai lá e aprova uma parte técnica. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, a globalização e a inteligência artificial têm dado para a gente o triplo de paciência para lidar com o processo. E muitas das vezes, eu vou dar o meu depoimento agora, quando é o próprio dono da empresa, respeita mais. Agora, quando o dono elege um funcionário que não conhece comércio exterior, mas ele era do compras ou do financeiro e tudo mais, aí vai depender. Se for uma pessoa humilde, ele vai querer aprender com a gente. Agora, do contrário, ele vai gostar tanto do ego do comércio exterior, que agora ele é o comércio exterior da empresa, que ele vai mais atrapalhar do que ajudar. E aí fica ruim, porque a gente não tem acesso para ficar falando do funcionário para o diretor. Aí fica ele falando uma coisa, aí quando chega aqui é outra coisa, e os nossos honorários fica muito pior. Porque a gente tem que ficar reparando a sujeira o tempo todo e ainda levando culpa. Então, assim, eu peço muito para vocês, assim como um engenheiro, como uma médica, como qualquer coisa, cuidado com o Instagram. Porque existe um Instagram do comércio exterior de quem tem mais like, de quem tem mais não sei o que lá, e o cara fala, vamos para a China todo mundo, que lá eu compro esse produto por 10, você vai vender por 1.000. Puta. Então, assim, para nós isso daí, o comércio exterior é vivido no porto. Do porto para dentro. Então, assim, quem acredita nesse trabalho, quem acredita nessa seriedade, vocês lidem com bons profissionais. Eu estou há 22 anos com isso, sou apaixonado por navio, sou apaixonado por porto, sou apaixonado por isso. E iguais a nós tem vários outros profissionais. Mas tomem cuidado para você não contratar alguém que esteja só no Instagram. Tomem cuidado para você contratar alguém que nunca visitou um porto, não sabe nem o que é um container de 20 pés, não sabe quais são as regras do mercado. Tá bom? Espero que vocês tenham tido uma imersão sobre comércio exterior. Caso alguém tenha alguma pergunta agora, possa fazer, ou se não, faço o meu encerramento. Alguma pergunta? Eu fui tão claro assim? Ninguém tem uma pergunta de câmbio? Ninguém tem uma pergunta de... Na verdade é assim, ó, só... Tu quer... Deixa ele... Colocação em 2017. Em 2017 nós fizemos uma exportação para a Índia. Resumindo, faltava 8 dias para chegar o navio e o cliente falou, não, o feijão não está do jeito que eu comprei. Malandragem. Sim, sem ele receber. Aí, resumindo, nós tivemos que ir lá para acompanhar a abertura do container. Porque, cara, indiano é muito difícil trabalhar, né? Você
É uma máfia do caramba. Coisa assim. Esse negócio da certificação é uma coisa interessante. O onera a operação, você certificar com a SGS, uma coisa assim, ela onera, mas ela te dá uma Linda. Sim, exatamente. Só que o feijão tem particularidades, ele pode dar luxo dentro do sim. coisa, né? Mas enfim, nós fomos lá e eu abri esse container de feijão, graças a Deus, estava igual eu tinha mandado. E ele aceitou. Não tinha como... Se eu tivesse... Sim. Deixa eu contar uma história da Índia. Mato Grosso foi pioneiro na teca, né? Vocês sabem disso? A teca é aquela madeira que o pessoal usa na parte naval. E aí o fight da Cáceres Florestal foi um dos primeiros mato-grossenses a plantar teca aqui em Cáceres e tinha então uma das tecas mais caras do mundo. E a Floresteca depois veio e plantou, tinha o maior plantio de teca do Brasil, aqui no Mato Grosso, na parte de Cáceres, depois foram para o Pará e tudo mais. A parte da teca é a teca do desbaste, que é o seguinte, eu monto um monte de talhão de madeira, só que antes dela ficar no tempo de corte, que é uns 25, 30 anos, eu tenho que fazer o desbaste, que eu vou tirando algumas aves do meio dele para que ela fique retilínea. Então eu monto um monte, só que depois eu vou tirando algumas novas para que depois a outra fique maior. Ok. Essas novas eram exportadas para a Índia. E a gente tinha uma galera que exportava para a Índia, era a mesma reclamação, que era o sistema Opus, que era que a medida deles lá não batia com a medida daqui. Beleza. Os indianos, assim como os chineses e tudo mais, começaram a vir para o Mato Grosso. Aí eles compravam a madeira aqui e ditavam regras aqui. Aí eles começaram a ir para a ferrovia. A ferrovia só tem uma, que é a Brado. Aí quando a gente chegava lá para Brado com credibilidade e falava, tudo bem, a gente quer uma exportação de teca, e falou assim, é indiano? A gente falava, nem pensar. Porque começou a poluir um monte de coisa. Então assim, infelizmente, mas infelizmente o Brasil também tem isso. No mercado, gente, quando vocês me falaram o seguinte, Hélio, a gente acontece isso direto, eu tô com uma mercadoria vindo da Espanha. Meu amigo, eu dou risada. Porque, infelizmente, existe mercados, governos e culturas que estão estabelecidas. O alemão não vai te zoar. O espanhol não vai te zoar. O americano não vai te zoar. Porque o americano, ele tem uma guarda que é... Cara, se eu fizer qualquer coisa, o governo vai cair para cima de mim com muita força. E qualquer outro país sério. E, infelizmente, quando o país não é desenvolvido, e a gente se coloca um pouco, não uma Índia da vida, mas a gente se coloca um pouco nisso daí. Então, quando você está negociando com alguém, não é só o seu nome. É o seu nome, sua cidade, seu estado, seu país, e assim vai. Então, saiba lidar com isso. Mas o bom, que há ferramentas para isso. Então, termos de pagamento, Incoterm, carta de crédito, SGS. Então, há ferramentas. Basta a gente colocar na mesa. Cara, o que dá para a gente gastar aqui? Será que vale a pena? Mais uma. A gente exportava couro bovino. Na época que o couro era oba-oba, né? Agora não é mais. Então, os dois mercados eram a China e o outro era a Itália. Cada fatia, cada pele de couro que entrava no contêiner tinha um inspetor que vinha lá de fora, um chinês, italiano também tinha, que ficava assim na indústria e vendo pele por pele. Tinha uma luz aqui bem forte, pele por pele. Ele via, beleza. É um grau, porque é um valor agregado alto. Então, para o cara mandar uma pessoa, pegar um avião, vir até aqui, porque a nossa inspeção que eu mostrei para vocês são chineses lá. A gente tem um coordenador nosso chinês que está com a gente 15 anos. É um coordenador nosso chinês. Então o custo é 300, 600 dólares. É mais ou menos isso. Mais uma contratação. Então assim, é mais ou menos isso. Então assim, para a gente, dependendo do que for ali, cara, é um custo muito baixo. Para esse aqui, o couro era tão caro que mandava um chinês. E só para fazer mais um detalhe aqui da China para vocês que eu falo. Eu recebi esse chinês na minha casa depois. Eu levei ele para passear. Esse caso foi Cuiabá, tá? O curtume era em Jangada. Olha só que retrato engraçado. Esse chinês foi na minha casa e ele olhou meu carro. E ele olhou para mim e falou assim, você faz ideia, quantos anos você tem? Eu tinha 23 anos de idade. Você faz ideia que eu não vou ter isso nunca na minha vida? Lá na China a gente não consegue ser com 23 anos de idade ter esse carro e ter essa casa. Hoje, os caras estão no nível... Eu falo isso porque me impacta muito. Eu tenho 2 filhos, tenho até neto agora, né? Eu sou avô já agora.
Me impacta muito isso, como que o crescimento da China se deu de uma forma tão vertiginosa. Mas é um crescimento que eu falo para vocês de tudo. Essas indicações que a gente está recebendo dos chineses agora, a forma que eles tratam a gente, cara, é muito boa. A forma profissional, qualquer horário que eu chamar um chinês aqui agora, ele vai me responder. É impressionante, impressionante. Não gosto porque qualquer dependência de um país único é arriscado pra gente. Olha o que aconteceu com o Covid, a gente precisava de máscara da China, e aí? Não é bom essa dependência do mundo inteiro para um país só, mas é impressionante a forma que eles estão lidando com o mercado. Impressionante. Eu tinha meus 23 anos de idade e esse cara olhou para mim emocionado. Falou assim, eu nunca vou ter isso daí que você tem agora. Mesmo que eu trabalhe muito. Meus pais não têm, lá a gente não vai ter isso daí que você tem. E hoje os caras estão com o elétrico lá muito mais barato e com uma vida maravilhosa. Tanto é que a China já vai para outros países para poder ter mão de obra de outros países também. Então é isso. E o indiano, infelizmente, a gente também já teve algumas experiências que é isso. Ali é muita gente para mudar. E um governo diferente, né? É um governo diferente. Agora, quando o pessoal fala, eu estou trazendo da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália. A gente tinha uma operação da Austrália muito boa, que era uma empresa australiana que fabricava no Brasil e mandava para a gente mandar para vários clientes do mundo. Eu falei, meu amigo, maravilhoso. Então, assim, tem países que é mais sério, é mais fácil. Quer dar o microfone para ele lá? Por gentileza. Você comentou que precisa do radar para fazer importação. Além do custo para produzir esse radar e tal, que outros custos para começar a importar a pessoa precisa ter? Você comentou dos custos após a compra, mas tem alguma coisa que a gente precisa ter antes desse processo? Beleza, ótima pergunta. Beleza, obrigado. Vamos lá. É uma pergunta recorrente também lá, tá? Até porque quando o cliente chega e fala, quero começar a importar porque eu fui na feira e tal, a gente fala assim, beleza, vamos tirar o radar. O radar hoje na Chanceler é em torno de $1,5 salário, mas é gestão de radar que a gente faz lá, não é habilitação. É a habilitação, é a validade dele, é a limitação dele e é depois a revisão. Por que eu vou te falar sobre isso? As empresas para tirar radar no Brasil, ela tem que ter histórico de faturamento para ter um limite alto. Então, vou dar um exemplo para você. A gente está atendendo uma empresa que é um grupo grande do Uruguai e da Argentina, que abriu uma empresa nova no Brasil, só que ele não consegue o radar ilimitado de começo. Mesmo que ele seja... Ele está começando agora, ele vai abrir um CNPJ filial no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente habilita ele, sabe que não vai ter um limite bom, porque ele não tem faturamento, é uma empresa nova, só que a gente usa o capital social dele, porque é uma empresa multinacional. Então a gente organiza a abertura da empresa dele já pronta para a gente entrar com a revisão de estimativa. Porque a Receita Federal é o seguinte, ela te dá um limite pelo teu faturamento. Mas se eu não conseguir, eu entro com uma conversa com o auditor e falo, amigão, eu tenho dinheiro, eu não tenho faturamento. Aí fala, tá bom, para você ter ilimitado eu quero R$800 mil. Aí você deixa R$800 mil na conta. Claro, com lastro. É onde a gente entra. Quem são os donos? José e Maria. Tá bom, capital social foi aberto, quanto? $1 milhão. Cadê a integralização dele? Não fiz, meu contador falou que era só colocar $1 milhão e não precisava colocar. Então, já era. A gente vai ter que agora ter uma conversa com ele, você vai ter que colocar a posteriori esse $1 milhão que você falou no contrato, no capital social, a gente deixar à disposição. Hélio, esse dinheiro tem que vir de quem? Veja bem, eu estou lidando com a Receita Federal. Se você é sócio, tem que vir do sócio. Agora, você é sócio que declara nada para a Receita, daqui a pouco você tem $1 milhão na conta? É incoerente. Então, o que a gente peça? Que tenha coerência. Então, respondendo a sua pergunta, vou habilitar a sua empresa. Se você tiver um faturamento bom nos últimos anos, talvez você consiga 150 ou ilimitado agora. Então, se eu for abrir a radar da Amage agora, vai ter ilimitado. Acabou. Se for uma empresa nova ou uma empresa que você deixou lá, era antiga, mas você nem faturava, você não vai ter o ilimitado. Vamos ter os $50 mil que qualquer pastelaria consegue. $50 mil. Aí tu fala, não, mas a minha operação de primeiro já é $300 mil. Então vamos fazer a revisão estimativa. Matheus, o teu caso teve que... O teu caso foi direto, né? Bom, tá aí um rico aqui agora que eu vou falar para vocês. Não, um exemplo prático. Por quê? Porque a empresa dele já vinha faturando. Então quando você vai entrar com o radar, a Receita fala, não, beleza, já tem faturamento, tá bom. O teu faturamento equipara a 150, ao ilimitado. O que eu falo para vocês também? Pessoa física pode importar? Pode. Eu posso importar um avião para mim, pessoa física? Posso.
Só que Receita Federal é Receita Federal. Então, por exemplo, a empresa do Matheus, que é a MK, lá de Sinop. O radar dele é ilimitado. Do nada, a empresa dele trouxe 10 aviões de $3.000 cada um. A Receita Federal vai lá, amigão, tá bom, é ilimitado. Mas me explica como é que você fez isso. Não tem como, não tem como. Então a gente fala para todo mundo, e lá no radar do Matheus estava escrito, não empreste o seu radar para ninguém. Por quê? Porque tem que ter coerência. Tem que ter coerência. Se você está faturando, ótimo. Se você não está, fica no seu limite. Agora, se você fez aporte, Hélio, não estava no meu capital social, só que eu tenho grana agora, meu avô morreu e eu... Ah, tá, 1 milhão. Beleza, vai lá e mete 1 milhão. Só que isso na parte contábil. Coloquei 1 milhão, chamei o cara da Receita e falei, amigão, olha aí meu 1 milhão aí. Ele vai te dar o ilimitado. Entendeu? Só que o ilimitado é para não ter trava sistêmica. Porém, eu falei para vocês, existe a revisão de ofício. Que esse caso que eu falei para vocês, que uma empresa desesperada chegou lá na chanceler que perdeu o radar. Aconteceu isso. O número de importações dele estava muito maior do que o faturamento. Aí eu acho que é aquele camarada que falou o seguinte, amigão, meus amigos, minha família toda, eu consegui um radar ilimitado, que tal vocês importarem comigo? Aí vem todo mundo importar no meu radar. É proibido. A Receita Federal te dá essa ferramenta que é trading. É quando você importa pelo teu radar, mas se tu está fazendo em favor de alguém, você vai dar o nome dele lá também. Aí quando eu declarar no meu imposto, na minha declaração, eu vou ter que falar para ele, ó, eu estou importando, mas o Carlos que é o beneficiário, é o real adquirente. O Carlos tem que ter radar também. Então você entra com o teu radar e com o dele. Entendeu? Então a Receita Federal se chama ocultação do real adquirente. Crime interposição fraudulenta. Que é quando você fecha a tua importação em benefício de alguém, de outrem. Entendeu? Então você vai ter um custo mais ou menos de 1,5. Se você precisar da revisão, 4 salários. Isso com a gente, tá? Aí eu te pergunto, você vai querer estudo de viabilidade ou você vai querer importação direta? Apresenta para ele qual que é a situação tributária e logística previamente. Aí ele sabe, opa, beleza, tá bom para mim. Agora tem empresário que fala, meu amigo, que eu estava conversando com o Marco, essa máquina aqui no Brasil custa 1 milhão, o chinês está me fazendo a 100 mil reais. Eu lá preciso de estudo de viabilidade, eu só falo, eu quero saber os documentos. Os documentos é fácil? Não, para um modelo para você é fácil, não tem nem IBAMA. Tem IBAMA, mas ele é simples. Então o estudo de viabilidade é a critério do cliente. Aí eu pergunto, você vai fazer a inspeção na fábrica? É facultativo também. Então, a depender do investimento do cara, ele fala, não precisa de inspeção. É um produto barato e se der ruim, deu ruim. Aí a inspeção gira em torno disso. $600 na China, é em torno disso daí. Agora, é custo direto com o governo, não tem, tá? Você vai habilitar a sua empresa, vai ter a sua opção de radar e vai fazer a invoice. Na parte da invoice, você tem que ter uma empresa câmbio ou um banco. Que daí, quando você paga para o exterior, você tem que pagar em dólar. Aí esse câmbio que eu queria falar para vocês tem um número, que é importação. E aí você tem que depois confirmar para o banco que você usou esse câmbio que você trouxe aquela importação. Senão você também incorre com evasão de divisa, que você mandou dinheiro para fora, mas a mercadoria nunca chegou. Entendeu? Mais alguma? Ele faz uma pergunta, eu já vou lembrando de outras coisas. Mas para essa revisão estimativa, gente, ia ficar bem claro para vocês, tá? Quem é uma empresa que quer começar a importar agora, habilita. Se a empresa tem movimento de faturamento, talvez ela consiga um limite que seja razoável para ele. Se ele precisar entrar com revisão de estimativa, entra com processo, só que daí no nosso caso, tá, a gente vai orientar que o processo seja top. Que o valor do dinheiro esteja lá, que o dinheiro tenha lastro e tudo mais. Aí a Receita Federal analisa e te dá o limite maior. Aí depois é só você usar. Toma muito cuidado que ele vence em 12 meses. Então tem muita gente que liga pra gente, eu tenho radar ilimitado, quero trazer. Tá, mas quando você habilitou? Ano passado, que mês? Se tiver fazendo aniversário, a gente recomenda que ele faça um aéreo qualquer para renovar para mais 12 meses. Entendeu? Então o radar, se você ficar inativo, ele vai desligar. Tem ônus, nem bônus. Não tem problema, nem solução. Mas você pode chegar com uma carga ali e falar, putz, cadê meu radar? E não é porque você tinha o ilimitado que quando você vai agora de novo lá para a Receita, você vai ter o ilimitado. Você pode ter o menor. Aí você tem uma carga altíssima e vai ficar travada no porto. A parte do radar é muito importante, muito importante.
tanto para começar como para as empresas que já estão importando há muito tempo, mas tem revisão de ofício, não atentou, derrubou o radar dela e está cheio de... Essa empresa que eu comentei com vocês tinha, se eu não me engano, mais de 100 containers em trânsito. Você imagina o desespero do pessoal. Cara, é tenso. Mas tem como vocês controlarem isso. Beleza, pessoal? Quero agradecer. Não sei se a Fabíola quer fazer um encerramento, mas espero que eu tenha sido claro e objetivo. Mas como eu sou um apaixonado por isso daí, qualquer pergunta vai me desdobrando coisas na cabeça aqui e vai embora. Obrigado a todos, tá? Valeu, obrigado. Até a próxima, porque eu estive aqui em 2019, agora recebi também esse convite, faço com muito orgulho, adoro essa cidade. E o que vocês tiverem de dúvida, eu vou deixar deixa eu só deixar meus contatos aqui para vocês. Aqui, ó, LinkedIn, WhatsApp e Instagram. Quem quiser me chamar, eu vou estar no Mato Grosso até essa semana que vem, para algumas reuniões, então quem quiser me chamar no WhatsApp, a gente bate um papo, eu explico algumas coisas para vocês e estou à disposição também, tá bom? Obrigado, valeu!